Opa, meu parceiro! Bom, tio Condoriano aqui. O anime de hoje começa com uma garota de cabelos prateados adentrando o pátio da escola e chamando a atenção de todos os seus colegas por conta de sua beleza. Logo, ela é identificada como Kujo, uma garota russa, filha de um diplomata. Enquanto todos comentam sobre ela, um outro estudante se aproxima com a intenção de cortejá-la, dizendo que ela é muito bonita, perguntando se Kujo gostaria de almoçar com ele. A mesma recusa dizendo que o rapaz está sendo direto demais. O garoto, não se dando por vencido, pede o contato da estudante com o intuito de se aproximar aos poucos. Kujo diz que será obrigada a negar, pois infelizmente não tem nenhum pingo de interesse no garoto. E todos em volta ficam mais perplexos ainda, já que o garoto é conhecido como Ando e é o mais cobiçado de toda a escola. E nossa garota russa o rejeitou como se ele fosse nada. Mas antes de sair, ela dá mais um esculachozinho e diz ao rapaz que o colar que ele está usando é contra as regras da escola. Tudo isso numa frieza digna de um russo. Ela adentra sua sala mais uma vez, chamando a atenção de todos e cumprimenta um de seus colegas. Kuzi é o nome dele. Porém, o mesmo se encontra dormindo. Kujo dá um chute forte na cadeira do rapaz, fazendo ele acordar e desequilibrar levemente. A menina o repreende por estar dormindo em sala e pergunta se ele ficou até tarde assistindo animes novamente. O garoto responde que sim, já que o anime terminou depois de 1 da manhã, e além disso, a discussão sobre o episódio durou mais 2 horas depois disso. Kujo, com os olhos e expressão totalmente frios, fala para o menino não fazer mais isso, porque isso vai comprometer o rendimento dele na escola. A garota o chama de idiota por fazer isso. Ofensa essa que é aceita de bom grado por Kuzi, que diz que se ser idiota é assistir e processar o seu amor por uma obra, então ele é um idiota sim. A estudante russa muda de ideia, chamando o rapaz de idiota sem salvação. Caraca. Enquanto o rapaz boceja mais uma vez, Kujo o chama de uma palavra em russo, deixando o rapaz surpreso e levemente encabulado. Ele pergunta a ela do que ela o chamou, e a mesma diz que apenas falou que acha ele o patético. Kuzi pergunta para sua colega se ele pode acompanhar a aula de química pela apostila dela, uma vez que ele esqueceu a dele em casa. E a menina diz que sim. O menino mais uma vez pega no sono, dessa vez durante a aula de química. E enquanto o professor está fazendo a explicação, ele direciona uma pergunta à classe. Kujo espeta o menino com uma lapiseira, fazendo ele levantar a mão. E achando que o garoto sabia a resposta, o professor redireciona a pergunta ao nosso garoto, que sem saber qual a pergunta, vira para a colega em busca de salvação. Kujo aponta para a resposta errada, fazendo com que o colega propositalmente erre. E em seguida, ela levanta e responde a pergunta de maneira correta. Kuzi reclama com Kujo e pergunta por que ela apontou para a resposta errada. Ela disse que apenas estava apontando para a pergunta, deixando o garoto levemente irritado. Em seguida, a garota novamente o chama pela mesma palavra em russo. Nosso menino, levemente constrangido, pergunta novamente o que ela quer dizer. E a estudante diz que apenas estava chamando de idiota novamente. E é aí que a gente descobre que o nosso garoto sabe e entende muito bem russo, ou seja, ele sabe que ela não chamou ele de idiota, mas sim chamou ele de fofo 2 vezes, e fica vermelho com a situação. Kujo, achando que o garoto não sabe falar russo, profere uma frase inteira dizendo que o nosso garoto parece um bebê quando fica vermelho. Ele decide não dizer que estava entendendo tudo, e após o sinal tocar, Kuzi se permite mexer um pouco na internet. Ao ver que o garoto tá descumprindo mais uma regra da escola ao mexer no celular, Kujo volta e chama a atenção, dizendo que o uso do aparelho só é permitido em casos de emergência. Kuzi explica que a situação é de fato uma emergência, e então Kujo pergunta o que exatamente está acontecendo, e Kuzi explica que o seu jogo está prestes a acabar. Mas Kujo diz que ele é muito ousado em fazer aquilo ao lado de uma representante do conselho estudantil, e no meio da partida, ele demonstra muita felicidade ao conquistar uma das personagens do jogo, chamada Tsukuyomi. Kujo pega o celular da mão dele para confiscar e vê que ele estava falando de uma deusa, a deusa da lua na mitologia japonesa. Kujo só estranha o fato de que Tsukuyomi, ali no jogo, né, tem um cabelo prateado ao invés de cabelos pretos. Porém, Kuzi afirma que esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença. Afinal, a personagem é bonita de qualquer jeito. Ouvindo isso, Kujo volta para o seu lugar e diz que ela também tem cabelos prateados, só que ela fala em russo. Kuzi entende perfeitamente, mas continua trazendo teatro, perguntando o que ela disse. Então Kujo diz que apenas o chamou de viciado em jogos.
Kuzi deixa claro que esse rótulo não pode ser atribuído a ele, afinal ele só é um jogador casual, um free-to-play, não daqueles verdadeiros viciados pay-to-win. Um tempo se passou e vamos direto para o intervalo do colégio, onde Takeshi começa a reclamar dizendo que gostaria de ser popular entre as mulheres, mas Kuzi o ignora, conversando apenas com seu outro amigo. Afinal, eles acreditavam que o garoto estivesse apenas surtando como sempre. Que amizade saudável, né? De repente, todo o conselho estudantil aparece por lá. Takeshi continua encantado com as meninas e diz que adoraria se aproximar de Kujo. Porém, o outro amigo diz que ela aparentemente tem namorado. Afinal, ela sempre dispensa todos os garotos usando essa desculpa. E Kuzi, por sua vez, diz que Takeshi não teria chance alguma com Kujo de qualquer forma, mesmo se ela tivesse solteira. Ao ver esse comentário, o garoto se irrita e diz ter inveja da proximidade que Kuzi tem com Kujo. Kuzi deixa claro que isso não é privilégio nenhum, como ele imagina, afinal, ela sempre se desaponta com ele. Mas para Takeshi, isso é melhor do que ela tratá-lo com indiferença. Ele acredita que teria mais chance com Suo, uma outra garota que é mais aberta com todos, mas para acabar com a alegria do Takeshi, o colega ao lado lembra que Suo ainda é um nível alto demais para ele. Além disso, a garota já recusou ainda mais pretendentes do que a própria Kujo. Nisso, o Takeshi se lembra que Suo, além de bonita, é muito rica, portanto, ela já deve ter o seu noivo. Ele pergunta ao Kuzi se ele sabe algo referente à vida amorosa de Suo. Porém, ele simplesmente ignora essa pergunta. Em seguida, Suo dá uma olhada para ele com um sorrisinho muito do mal intencionado e justamente pede ao garoto para que se elas podem se juntar a eles na hora do almoço. Eles começam a conversar sobre diversos assuntos casuais, quando Suo reclama do fato do lamen da escola não ser tão picante. E Kuzi, por sua vez, diz que a comida poderia ter um pouco de lau, de temperinho, tá? Suo curte a ideia e diz que irá levar esse assunto para o conselho estudantil. O que é esquisito, porque elas são o conselho estudantil. Kuzi pede para ela parar de tratar de assuntos administrativos com tanta irresponsabilidade. Suo diz estar apenas brincando e, do nada, no meio da conversa, ela revela que já é amiga dele desde quando eles eram crianças. Kuzi pergunta mais sobre a relação dela com Kujo. E Suo diz que pretende ser mais próxima dela. Porém, a própria Kujo deixa claro de que não tem graça alguma ser amiga dela. A autoestima tá em dia, né? Mas mesmo assim, para Suo, elas ainda podem formar um laço de amizade. E quanto ao Kuzi, ela pergunta se ele chegou a pensar na sua oferta de entrar para o conselho estudantil. Oferta essa que ele se recusa quase que instantaneamente, pois não tem o menor interesse nisso. Suo insiste e diz que ele combinaria muito com esse posto, já que ele tem experiência como vice-presidente. Kujo fica muito curiosa sobre isso, então Suo diz para ela que quando ela era presidente do conselho estudantil do 2º ano do fundamental, Kuzi foi seu vice-presidente. Ele deixa claro que só entrou pro conselho porque queria ajudar a Suo. Afinal, ela não poderia ser presidente do conselho estudantil sem um vice. Depois disso, Kuzi volta a ficar a sós com Kujo, que diz estar surpresa com o fato de que Kuzi conhece Suo. Afinal, ela não imaginava que Kujo tivesse alguma amiga. Ele aponta para ela e diz que eles também são amigos. Ao ouvir isso, ela fica toda envergonhadinha e deixa o local voltando para sua casa. Kuzi sonha com a época que ele tinha uma amiga de infância, quando eles ainda eram crianças e ficavam admirando o pôr do sol juntos. De repente ele acorda e se lembra de que estudou russo insanamente, justamente para conseguir falar com essa sua amiga de infância. No entanto, ele nem ao menos lembra o nome dessa garota hoje em dia. Ele acorda bem mais cedo que o normal e resolve seguir para a escola e aproveita para arrumar a sala. Logo em seguida, Kujo vai até a sala dos dois e acha muito estranho o fato dele ter acordado tão cedo, já que o garoto sempre chega na escola tarde e com muito sono. Ele se aproxima dela e nota que suas meias estão molhadas, então Kujo explica que um caminhão passou rápido por uma poça e espirrou água em sua perna. Ela diz que trouxe outro par de meias limpas e que isso vai resolver o problema. Ela volta a falar sobre a vez que Kuzi assumiu o cargo de vice-presidente e pergunta se ele realmente não quer entrar para o conselho estudantil. Ele volta a falar que não está interessado em nada em se envolver com essas coisas. Kujo então finaliza o assunto começando a tirar as meias, fazendo com que Kuzi olhe para o outro lado com muita vergonha. Ela se aproveita o fato dele ter ficado sem graça e pede para o garoto pegar a meia reserva que está no seu armário, com a desculpa de que ela acabou tirando
usando uma das meias. Ela não pode ir até lá, pois estaria infringindo o código de vestimenta da escola. Ele faz esse favor a ela, porém, a garota, toda trabalhada na má intenção, pede pra ele colocar a meia nela. E Kuzi, completamente constrangido, pergunta o que deu na garota. Kujo diz que aquilo é apenas uma forma de recompensar ele por ter pegado a sua meia. Só que em russo, ela fala que também se sente recompensada em ver ele fazendo aquilo nela. A menina é atacante, bicho. Essa menina é atacante. Ouvindo essa nova flertada dela, Kuzi se questiona do porquê ela demonstra tanto afeto por ele em russo, mas finge de desentendido e pergunta o que ela disse. E Kujo diz que o chamou de covarde, pois ele demorou muito pra colocar a meia na sua perna. Ouvindo esse desaforo, Kuzi pega a perna dela com firmeza e diz que não irá aceitar ser chamado de covarde sem fazer nada. Ele pega a meia, começa a colocar na perna dela, quando de repente a sua mão bate bem na zona do agrião da moça ali, que com razão e no desespero dá uma bicuda nele, fazendo ele voar longe, deixando ainda mais as suas coisinhas à mostra. Após o final da aula, nosso menino tenta conversar com Kujo, que diz que não está mais tão chateada com ele. Inclusive, pede desculpa por ter chutado o garoto, que fala que deveria agradecer a menina por ter proporcionado a ele uma visão tão bonita. Kujo se enfurece mais uma vez, só que dessa vez desfere um soco na cara de Kuzi, arremessando o garoto metros à frente, pois ele está falando de sua parte do corpo que possui um nome parecido com o sinônimo de gato. Se é que você me entende. Em inglês também. Ela sai correndo depois disso, com Kuzi atrás dela, querendo pedir desculpa a qualquer custo. Após muito tempo de perseguição, eles finalmente pararam para conversar e Kuzi oferece uma bebida para ela, de um jeito um tanto quanto esquisito, que parecia que ele estava pedindo a menina em casamento. Esse cara é doente, não é possível. E fala que é a bebida preferida dela. Uma maneira de tentar se reconciliar com a garota. Ela dá um gole e em seguida pergunta a ele se ele também quer dar um gole na bebida. Só que a bandida pergunta em russo. Quero ver perguntar em japonês. Se bem que ele entende em russo também, né? Só que ela não sabe disso. Ela quer testar se o garoto o entende. Só que é algo tão inusitado de se perguntar, porque aquilo seria um beijo indireto sugerido por ela do nada. E isso faz dar tela azul no nosso garoto e ficar travado. Só que por conta dele não ter respondido, a Kujo acha que ele não entendeu. Só que ele travou justamente porque ele entendeu. Passa. Eu já de cara gostei desse anime aqui. O episódio já começa com o nosso protinha chegando no depósito do conselho estudantil, atendendo ao pedido de ajuda da Yuki. Ele pergunta o que ela quer e já recebe um sem graça no meio da cara. Yuki fala que ele deveria ter perguntado se ela esperou muito. Kuzi, não sei se por intimidade ou deboche, pergunta isso fazendo vozinha, dançandinho e recebe uma resposta do mesmo jeito. Os dois têm a mesma vibe. Quando do nada a Alia aparece com uma cara de brava, dizendo que eles têm muita intimidade. Pelo menos tenta esconder o ciúme, garota. Pô, e o Prota fica bolado porque ele não sabia que a garota estava lá. Ele continua ajudando, pega uns jogos de tabuleiro no topo da estante pra Yuki. Eles continuam conversando quando são interrompidos pela garota de cabelos brancos, pedindo menos papo e mais trabalho. Assim que eles voltam ao trabalho, ela fica repetindo como se fosse uma musiquinha. Eu quero atenção, também quero atenção. Só que ela fala em russo, crente que o Protinha não está entendendo. Mas o menino está completamente constrangido do lado, pensando se ela não tem vergonha de ficar repetindo isso. E ela toda felizinha, como se ele não entendesse o que ela fala. Eles finalizam o que tinha para fazer quando Kenzaki, presidente do conselho estudantil, entra na sala. Nosso menino já estava saindo quando o presidente diz que irá pagar o jantar para ele como forma de agradecimento. Kuzi recusa educadamente, mas Yuki sugere que ele aceite, já que não vai ter comida pronta quando ele chegar em casa. Como é que ela sabe disso, hein? Kenzaki questiona Yuki por ela saber isso e ela retruca, dizendo que eles são amigos de infância. E por algum motivo o presidente do conselho estudantil convida também as duas meninas para almoçar. Chegando no restaurante, a Yuki fica só elogiando o nosso garoto pelo bom trabalho e tudo mais, e o Kenzaki pergunta se ele tem algum interesse em participar do conselho e o convida. Só que Kuzi diz que não, que esses bagulho dão muito trabalho e que ele não é uma pessoa ambiciosa. Rapaz, o que o pessoal quer que ele seja do conselho é brincadeira. Esse é o momento em que a menina Yuki vê a oportunidade de mais uma vez chamá-lo para concorrer com ela, como fizeram no Fundamental. Ele diz que ela vai ganhar mesmo sem ele, e aí descobrimos que Kujo também irá concorrer à presidência do conselho estudantil no ano seguinte. Eles acabam de comer,
Kenzaki diz que vai levar a Yuki para casa, já que vão para o mesmo lado, e Kuzi acompanhará a Lia até a sua residência. Eles voltam ao assunto da candidatura quando ela diz que segue sozinha daquele ponto e corta para o nosso garoto chegando em casa. Quando ele entra em casa, vemos que lendo um mangá está Yuki. E foi aí que meu cu caiu da bunda, porque na real eles são irmãos. O que mais me deixou bolado é que na obra que ela tá lendo, a protagonista beija seu irmão mais velho. Só que o nosso prota diz que talvez sejam aqueles meio irmãos. Só que, pra piorar, a Yuki fica boladaça e diz que só tem graça porque eles são irmãos de verdade. Essa menina tá problema, gente. Ela tá mal de cabeça. No dia seguinte, nosso protinha é acordado com uma vista que seria muito linda se eles não fossem irmãos. Yuki pula em cima dele, que a acusa de violência doméstica e pede pra garota descer. Só que ela pergunta se ele tá armado, como se fosse a coisa mais natural do mundo, mano. Que maluquice. E pra ficar tudo bem mais esquisito, Yuki fala pra ele levantar, pois tem um encontro com sua irmãzinha. Kuzi e Yuki começam a conversar de maneira mega formal e estranha, simplesmente pra dizer que a Lia está observando e espionando eles desde que chegaram nesse andar da loja de departamentos. E a nossa garota russa está boladíssima de ver os dois juntos, porque ela não sabe que os dois são irmãos. E como se fosse nada, a irmã do nosso protagonista aborda a Lia, que diz que já tinha visto eles há pouco tempo, mas não sabia como abordar e dizer oi. Pouco tempo? Ela fala que foi ali pra fazer compras, e Yuki pergunta se ela já almoçou. Como ela diz que não, Yuki pergunta se ela quer se juntar a eles. Mas Kuzi repreende a irmã para que não levem a menina no lugar onde eles já estão indo, para ir a outro lugar, pois lá serve um lamen super picante. Só que parece que a garota se sentiu desafiada, que na mesma hora, com o tom de quem você pensa que eu sou, fala que vai e aceita, que vai lá nesse lugar. Só que o arrependimento bateu na hora nela, porque assim que eles chegaram na frente da loja, a Lia viu o nome do estabelecimento: Caldeirão do Inferno, rapaziada. Tem 2 demônios desenhados na fachada. E ela chega a perguntar o porquê do nome Inferno, mas eu acho que ela só tá se fazendo de desentendida, mano. Tá claro. Se vai doer pra entrar, imagina pra sair. Mas eu devo confessar que o tio aqui achou a decoração bem irada, tá? Agora eu vou deixar só uns segundinhos pra vocês verem o nome dos pratos do cardápio: Inferno da Poça de Sangue, Inferno do Vale dos Espinhos e o Inferno Infinito. Meu Deus, gente, vocês foram aí pra comer ou pra sofrer? A Lia diz estar surpresa com o jeito de Yuki estar vestida hoje, que ela tá um pouco mais masculina que o normal. A garota de cabelos escuros diz que tava na cama com o Kuzi e resolveu pegar uma de suas camisas emprestado. Só que a doente não avisa que eles são irmãos, que seria perturbador do mesmo jeito. Mas uma coisa que tá me deixando intrigado é a reação da garota russa e do nosso protagonista, porque eles parecem muito um casal nesse momento. Ele tenta se explicar, falando que ela entrou lá na casa dele sem ser chamada e pegou a camisa dele sem pedir. Porém, ali apenas responde um sincero e sonoro e sarcástico sei. Os 3 acabam por pedir a mesma coisa, o Inferno da Poça de Sangue, que acabou de chegar, e mais arrependimento bate na consciência da nossa garota russa, que parece estar se sentindo dor física logo na primeira bocada. O protagonista fala que ela não precisa comer, diz que tá bom, só que a menina fala que tá bom em japonês. Só que quando ela vai pro russo, ela diz que a boca dela tá doendo. E ele, nosso menino, por tá entendendo o que ela diz que ela não precisa comer se não quiser. Só que essa guria não dá o braço a torcer, mano, e continua comendo. A Lia continua comendo e reclamando que tá muito apimentado. E em russo, ela inclusive chega a chamar pela mãe dela. E é quando o protagonista vai intervir mais uma vez, e Yuki, sua irmã, oferece um frasquinho que contém um negócio chamado a lágrima do demônio. Parece que é pra apimentar mais as coisas. E demorou pra entender, mas finalmente o Kuzi percebeu que a irmã dele tá fazendo tudo isso de propósito. Até que enfim você percebeu, hein, cara? A ingênua menina russa diz que vai tentar. Coloca um pouco da lágrima do demônio na sua comida, dá uma bocada e em seguida vem um grito ensurdecedor. Na cena seguinte, estão apenas a Lia e Kuzi. Eles estão numa praça, pois Yuki aparentemente fugiu com vergonha do que fez com a amiga. Nosso prota pergunta se a garota está bem e oferece um sorvete. Ela aceita na hora, mas precisava ter pego 3 bolas de sorvete. Só que o nosso menino deixa pra lá porque aparentemente ela tá muito feliz de estar comendo algo tão gostoso. Kuzi pergunta por que a Lia quer ser presidente do conselho estudantil. Ela devolve perguntando se ela precisa de motivo para almejar algo maior para ela. Ele questiona se ela tem um companheiro para ser o vice-presidente dela e ela diz que não precisa. Mas, segundo as regras, os alunos devem concorrer em dupla e ela em russo diz apenas que se ele pudesse, dando a entender de que ela quer que o nosso garoto seja companheiro de chapa dela. A conversa morre aí, ela convida o protinha para fazer compras com ela, que diz que sim, pois os dois são amigos. Só que ela fica
muito encafifada com o fato de que, do nada, ele começou a ser legal com ela. Aí os pensamentos intrusivos da garota começam a tomar conta e ela fica bolada com ele, porque acha que o Kuzi só está fazendo isso por achar que ela não tem chance de ser presidente do conselho estudantil. Olha as ideias. A garota de cabelos brancos, depois de escolher metade da loja, começa a experimentar todas as roupas uma por uma, e que era pro nosso protagonista dar a opinião dele. Depois de uma cena desnecessária com ângulos desnecessários para mostrar a menina trocando de roupa, ela coloca um vestido branco, porém sente medo, porque vai que o menino não reage nada. No entanto, temos o oposto, porque ele elogia bastante, deixando ela extremamente envergonhada, mano. Aí a gente corta pro lado de fora, ele tá totalmente envergonhado também, elogiando ela, se jogando no chão de tanta vergonha. A segunda roupa que ela coloca é um pouco mais masculina, por conta da roupa que a Yuki estava vestindo. Nosso garoto, que tá no modo atacante nato, elogia ainda mais a menina, que, muito envergonhada, ainda assim agradece. Ela segue experimentando roupa após roupa e parece que a vergonha já foi embora, porque ela começou a ficar feliz pra caramba com os elogios do garoto. A Lia coloca uma última roupa que ela considera ousada demais. Eu achei normal. Só que quando ela sai, a Yuki também tá lá e diz que a roupa que ela tá usando é muito ousada. Kuzi concorda, só que eu tô achando esse povo aí desse anime muito recatadinho, tá? Ela fecha a cortina do provador na hora e se sente muito mais envergonhada do que em qualquer momento desse episódio. E em russo diz que quer morrer. Acho que se ela fosse um boneco de The Sims, ela tinha morrido de vergonha. Na cena seguinte, os três estão no metrô e enquanto os dois irmãos estão mexendo no celular, a garota russa fica olhando pro nada, ainda atônita pelo que aconteceu. E aí que os dois se despedem de Alia, dizendo que foi um ótimo dia, que eles deveriam fazer isso mais vezes. Assim que eles saem, Alia fica remoendo no que ela tava pensando usando uma saia tão curta, que nem era tão curta assim, rapaziada, e fica extremamente surpreendida, porque os dois desceram na mesma estação de trem. E por que será que eles desceram na mesma estação de trem, hein? E é nesse momento que você deixa o seu like no vídeo. Se inscreva. Com a Lia chegando em sua casa, após ter passado o dia com Kuzi e sua irmã. Lembrando que ela acha que eles são apenas amigos de infância, hein? A menina é recebida pela sua irmã mais velha, Masha, que a abraça com muito carinho, lhe dando um beijo no rosto. A garota de cabelos brancos chama a irmã pelo nome, e a mesma pede para ser chamada de One-chan, tratamento carinhoso entre irmãos no Japão. Aparentemente, ela também não é 100% carinhosa nem com a irmã. Masha pergunta para sua irmã por que ela está tão cabisbaixa. A Lia diz que encontrou com Kuzi e sua amiga de infância. E aí, a irmã mais velha disse que finalmente ela encontrou um garoto capaz de tocar o coração de sua irmã caçula. A Lia fala que a irmã está viajando e que ela e o garoto são apenas amigos. Porém, Masha pergunta como eles se tornaram amigos, já que ela odeia pessoas preguiçosas e indiferentes. E vamos de flashback. Vemos a pequena Lia ainda na Rússia em uma aula onde a professora passa um trabalho em grupo, onde o melhor grupo receberá um prêmio. E a Lia demonstra o seu lado competitivo, porque já pensa que se eles vão fazer em grupo, ela tem que ficar em primeiro. E a garota realmente se dedica, vai até a floricultura e ao açougue, que foi a parte dela do trabalho, já escreve logo no primeiro dia um relatório sobre cada um dos 2 pontos comerciais e confesso, cara, eu era da galera que deixava pra última hora. Assim como os colegas de Alia. No dia seguinte, ela pergunta aos demais integrantes do grupo se eles já começaram a fazer o trabalho, e todos eles falaram que não, que era algo simples e que ainda tinha uma semana para fazer. Os 3 ficaram espantados com a quantidade de informação que a menina conseguiu extrair logo no primeiro dia e o nível de detalhes do trabalho, e demonstraram ser profissionais da preguiça. Agora, eu fiquei bolado com a audácia dos outros integrantes do grupo, porque, apesar de eu ser preguiçoso, eu não ficava tentando confrontar, se achando melhor do que a galera que se esforçava. Ela disse que era pra eles levarem o trabalho mais a sério. E o playboyzinho lá falou pra ela fazer tudo sozinho, então. O arrombadinho tacou as coisas da menina no chão e a professora ainda ficou nesse clima de ei, gente, o que tá acontecendo? Em seguida, vemos a menina platinada fazendo tudo sozinho. Só que mesmo depois de tanto esforço por ela ter sido a única que levou a sério do grupo, infelizmente o grupo dela perde e caminhando na neve, ela demonstra uma maturidade mental absurda, tá? Falando que o problema não são os colegas, mas o fato dela ter esperado algo deles, pois ninguém é tão comprometido e esforçado quanto ela. Nesse momento, chorando na neve, nós vemos o motivo dela ser tão introspectiva, porque ela decide fazer tudo sozinha a partir dali. Vamos para o momento em que ela chegou no Japão, recém-transferida da Rússia, e temos
temos um momento da turma inteira em cima dela perguntando coisas como o teste de transferência era muito difícil, como que ela é tão proficiente em japonês, e a garota ainda diz que já morou no Japão há uns 5 anos atrás. A galera se espalha e ela fica admirada, pois um garoto ao lado dela conseguiu dormir mesmo com tanta barulheira. E sim, estamos falando de Kuzi. E à medida que os dias passam, ela fica cada vez mais impressionada e incomodada com o fato do garoto ser tão preguiçoso. Ele esquece livro em casa, faz corpo mole nas aulas de educação física, dorme nas aulas de matemática, enfim, ela percebe que até em escola de rico tem gente preguiçosa. Eu acho que é onde mais tem. E me parece que um festival estudantil está para começar. Todos os alunos recebem suas tarefas e praticamente todo mundo está reclamando que é muito difícil, que não vai dar tempo. A Lia decide ficar um pouco mais para terminar o que está fazendo, enquanto duas meninas estavam saindo de sala falando a mesma coisa que os garotos estavam falando antes. Mas que não era para se preocupar, pois era apenas um festival escolar. E mais uma vez a garota russa se sente como quando era criança e as pessoas não levavam as coisas tão a sério assim quanto ela. Tem aquele flashbackzinho e mano, a garota tá dando a vida, tá? Ela furou o dedo sei lá quantas vezes, tem uma caixa de band-aid do lado. E é nesse momento que Kuzi entra na sala e diz que sabia que a menina estava ali ainda. E pede pra ela ir pra casa, mas sabemos que a garota é teimosa e vai ficar lá trabalhando até lá sabe Deus que horas. Kuzi mostra que conseguiu uma autorização para trabalhar à noite na escola e que conseguiu a participação do clube de artesanato. Eles vão ajudar a fazer as fantasias. E que não faz sentido ela trabalhar sozinha. A garota se estressa um pouco e pergunta se ela tá fazendo algo de errado por querer se empenhar para ter o melhor evento estudantil possível. Porém, o garoto diz que ela está se esforçando de maneira errada, pois um evento desse serve para unir todos os alunos e que façam algo junto, promover a união, tá ligado? E que ela poderia se esforçar tentando motivar os demais colegas a trabalharem e a se dedicarem. A garota fica em silêncio e vai embora imediatamente, se perguntando o que há de errado com esse rapaz. Cena seguinte, temos Takeshi inspirando e motivando a todos para sessões noturnas de trabalho, com o objetivo de tornar a casa assombrada deles o ponto alto do festival. Vemos todos os colegas da classe de Alia se esforçando, se dedicando e dando seu máximo, lá ele, para no final ter a melhor casa assombrada que o colégio Seirei já viu. Temos cenas de uns alunos entrando na atração e correndo de medo, inclusive, e a galera da classe dela ganhando o prêmio de melhor atração do evento. E a garota parece entender o que Kuzi quis dizer naquela tarde. Cena seguinte, alguns casais estão ensaiando uma dança folclórica tradicional enquanto o garoto fica sentado apenas observando. A menina russa se aproxima dele e pergunta se pode sentar ao seu lado. E eles começam a trocar uma ideia. O garoto fala sobre o apelido de Alia ser Princesa de Gelo, e ela claramente fica chateada. Ele pergunta se ela tá chateada, e ela diz que está chateada sim. Uau, que texto, hein? Ela pede para o colega parar de zombar dela. A garota informa que é a parte da princesa que a incomoda, pois faz ela parecer snob. Só que em seguida ela fala que nasceu com talento e aparência acima da média, o que faz ela parecer uma pessoa snob, vai entender. Só que apenas para explicar que ela se esforça bastante e mesmo assim as pessoas parecem ignorar isso e focar apenas na aparência dela. E o garoto diz que não a chamará mais de princesa. Cujo agradece ao rapaz por tê-la ajudado. Diz que ela estava errada e ele estava certo, que se não fosse por ele, ela não teria participado do festival dessa forma. O rapaz aproveita que nem sempre elas falam que estão erradas não, tá? E é nesse momento que 3 garotos chegam pedindo pra dançar com Cujo. Só que os caras são meio esquisitão, ficam falando gritando. E as meninas sempre tentando dar o fora educadamente. Parece que esse cara que não tem costume de falar com mulher, tá ligado? E nesse momento, o menino Kuzi veste sua camisa 9, porque esse aí não é atacante não, meu irmão. Esse aí é centroavante nato. Já puxa a garota pela mão pra dançar e poucas. E no dia seguinte, voltamos à rotina do garoto dormindo, a garota olhando pra ele como se ele fosse um lixo humano. Ela fala que o rapaz é um desperdício de espaço, relação saudável. E só que em russo, ela fala que achou bacana e legal o que ele fez com ela noite passada. E vemos que tudo isso foi um flashback da Lia contando para sua irmã o que fez ela gostar do nosso protinha. A irmã fala que achou muito fofo
E, gente, eu confesso que eu também. A garota de cabelos brancos diz que a irmã não entendeu nada do que ela estava falando. Só que realmente eu concordo com a irmã mais velha, porque na verdade quem não entendeu foi a própria Lia. E isso tudo realmente soou como uma linda história de amor. Ela disse que foi assim que eles se tornaram amigos, e a irmã mais velha fala apenas que de amigos para amantes, uma progressão clássica, que assim também era um garoto da infância dela, da Masha, conhecido como Saka. Agora vocês querem apostar quanto que esse Saka é o nosso querido Kuzi Masachika, e que Saka é apenas um apelido. Se você pensar, 5 anos de diferença. Kujo diz que sabe do que o garoto é capaz e que confia nele. E a irmã mais velha dela fala que garotos assim realmente brilham, e que o menino da foto do pingente dela também era assim. Sim, ela tem um pingente com a foto de um garoto que mostrou, mas não mostrou tudo, e é por isso que eu tô nessa de tipo, é o Kuzi, rapaziada. E rapaz, eu acho que a nossa protagonista não gosta de ver ninguém feliz não, porque nem a irmã ela perdoou e falou assim, vai lá falar da sua vida amorosa em outro lugar. No dia seguinte, na escola, nosso menino aparece no conselho estudantil a pedido de sua irmã Yuki. E lá encontra o presidente do conselho e a irmã mais velha de Alia, a Masha. Ela se apresenta a ele e ele devolve a reverência chamando ela de Kujo Senpai. Mas a garota pede para ser chamada pelo apelido de família, pois um amigo da irmã dela também é amigo dela. Mas, quando eles estão de frente, um para o outro, a garota percebe algo e pergunta o nome de batismo do nosso protagonista, que informa ser Masachika. E a garota fica ruborizada e espantada. Ah, rapaz, eu tô falando pra vocês, galera, é o mesmo rapaz do pingente dela, só que o garoto por algum motivo não se lembra, provavelmente por ser muito mais novo. E a irmã mais velha é muito sagaz, pois ela diz, certo, vamos lá, em russo. Acho que ela estava testando o nosso protagonista para saber se era o mesmo garoto. Só que o menino, que não é bobo nem nada, finge-se desentendido, porque ele tá fingindo pra Alia que ele não sabe russo, e ela repete em japonês e eles vão às compras. Pois Alia dito que a irmã precisava comprar algumas coisas. Eles parecem já estar lá há algum tempo, quando ela avista um gato branco e diz que é muito parecido com sua irmã mais nova, e tem a ideia de comprar um bicho de pelúcia para cada membro do conselho estudantil. O garoto, por sua vez, diz que meninas podem gostar disso, mas isso deixará o presidente extremamente desconfortável. Mas logo em seguida é surpreendido por Masha e diz que encontrou um leão extremamente igual ao presidente do conselho estudantil. Kuzi diz que as pelúcias não irão funcionar. Ela ficou um pouco chateada, mas entende. E diz que irá levar o gato branco mesmo assim, pois é muito bonitinho. Eles estão andando lado a lado pela rua, com a garota segurando o gatinho branco no colo e avistam uma loja de chá. Nosso garoto se oferece para segurar o boneco enquanto ela vai experimentar alguns para comprar. E enquanto a garota compra, Kuzi se lembra de quando era criança, que seus pais se separaram e que ele decidiu ir morar com o pai, enquanto a irmã mais nova, que aparentemente estava doente, optou por continuar morando com a mãe. Olha o Japão tentando justificar a atração entre dois irmãos aí. Nosso menino, por conta da lembrança, fica muito chateado. Masha percebe isso e chega perto do colega, dizendo que ele aparentemente está bastante magoado, e abraça, na tentativa de confortá-lo. O garoto se espanta um pouco pelo sentimento de relaxamento e familiaridade, mas isso dura muito pouco, pois o chá quente está tocando suas costas. Ele pede para a menina tirar o chá das costas dele, quando ela se estabana toda, causando uma grande confusão e derramando chá quente sobre as costas do nosso protagonista. E o episódio finaliza mostrando o gato branco, que aparentemente é uma alegoria para a nossa protagonista de cabelos brancos, com uma expressão extremamente sombria para um bichinho de pelúcia. E é nesse momento que eu peço para vocês o seu like no vídeo, se inscrever. Salve, salve, rapaziada! Bom, tio Kodoriano aqui com mais um episódio da nossa garota russa. O último capítulo terminou quente, se é que vocês me entendem. Confesso que eu estou gostando bastante da obra, rapaziada, que sem mais delongas, vamos que vamos. O episódio começa com o presidente do conselho estudantil lidando com alguma documentação, quando Kuzi e Masha chegam de suas compras, e a menina com um enorme gato branco de pelúcia. Depois de questionar o que diacho era aquilo, e que era realmente fofo, o rapaz foi conferir as compras, e ficou feliz e surpreso ao ver que são compras normais, e agradece ao nosso protagonista por
porque sem ele a guria apareceria com metade da loja de brinquedos. Pergunta se realmente Kuzi não quer participar do conselho, mas o garoto já nega e diz que entende a insistência de Yuki, mas não entende o porquê do rapaz insistir em chamá-lo para participar. O presidente pergunta o porquê o rapaz insiste em negar o convite. Kuzi diz que pode participar de vez em quando e que não é digno de ser membro. E o presidente relembra que ele foi muito bem como vice-presidente no Fundamental 2 e que entrou para o conselho com o intuito de conquistar uma garota, e mostra a foto dele mais novo, gordinho, com a cara meio triste. O presidente decide abrir o coração e fala que há 2 anos atrás não gostava da escola, que odiava esportes e que suas notas eram ruins, mas resolveu dar o seu melhor para ser digno de namorar Chisaki, sua atual namorada e vice-presidente do conselho. O presidente também explana a Masha, que só entrou porque Chisaki pediu, mas a garota diz que já tinha interesse, olhando fixamente para o gatinho de pelúcia que comprou, que o importante era fazer o melhor para os alunos. O motivo de entrar não importava, caso contrário, somente santos poderiam ocupar cargos de poder. E a gente sabe que não é assim, né, rapaziada? E o rapaz tem um flashback da irmã pedindo para ele estar sempre ao lado dela. Ele diz que dá muito trabalho, provavelmente falando do conselho estudantil do Fundamental 2, e ela diz que é para isso que os irmãos são feitos. Nosso protagonista sentiu saudade da Lia e perguntou onde ela está, e o presidente explica que ela foi mediar uma discussão entre os times de beisebol e futebol. Parece que o time de beisebol usa o campo do time de futebol para alguns treinos, já que diversos olheiros vêm assistir aos jogos. Porém, o time de futebol entrou para as eliminatórias esse ano, então os dois querem usar o mesmo campo. Parece que ela está tendo problema, rapaziada, então o nosso menino foi lá dar um pulinho só para conferir se está tudo certo. Muda a cena para a Lia suando frio, enquanto os times ficam rebaixando uns aos outros, tentando assim argumentar quem precisa mais daquele campo. E o clima esquenta. A garota começa a ficar nervosa, vendo que ninguém dá ouvidos ao que ela quer dizer, e tem os flashbacks do passado na Rússia, quando começou a querer resolver tudo sozinha, que o fato de querer tomar todas as decisões e não querer interagir está cobrando seu preço, e começa a chorar, se sentindo sozinha. Só que ninguém vê. E é aí que ele vem. Não tá usando a armadura reluzente, mas veio salvar uma donzela em perigo. Corta para pouco tempo antes, o garoto observando ela, tentando ajudar na negociação, mas não chegando a lugar nenhum, porque os caras são muito esquentados. E no momento em que ele decidiu ir embora, ele ouve ela pedir socorro. Em russo! Ou seja, rapaziada, só a irmã e ele poderiam entender o que quer dizer. E ela nem sabe que o guri estava ali, entende? E nem sabe que ele entende os paranauê de russo também. É o destino, não tem como. E é aí que ele resolveu ajudar a garota. E ele fala que irá ajudá-la, em russo também. Mas aí ninguém ouve, então tá safe. Ele entra e sugere que o time de beisebol, que tem menos gente, use a quadra perto do rio, porque será menor o trabalho de deslocamento. Enquanto a galera do fute fica na quadra maior, mas manda a galera do fute também dar um salve no deslocamento, dar uma ajuda. E no momento que os caras começam a reclamar, as gerentes de equipamento se oferecem para ajudar o time de beisebol. Aí os safados que estavam reclamando até agora aceitam, né? E chegam finalmente a um acordo. A cena muda e Kuzi e a Lia caminham no final de tarde na escola, quando o nosso protagonista pede desculpas por ter se intrometido e passado por cima da autoridade dela. Ela diz que tá tudo bem e pergunta como ele sabia que essa sugestão daria certo, pois analisando friamente, o time de beisebol nunca aceitaria isso. E Kuzi, se revelando o maior fofoqueiro da escola, fala que o capitão do time de beisebol e a gerente de equipamentos do time de futebol, que se ofereceu para ajudar, estão namorando. Então, um queria ajudar o outro, por isso o capitão não abriu a boca, e ela foi a primeira a se pronunciar para ajudar. Eles voltam por um dos corredores externos e dão de cara com o presidente do conselho, que pergunta se eles resolveram. A Lia fala que tudo graças ao Kuzi, e o presidente diz bom trabalho, só que pra a Lia. E nesse momento de Kuzi descobre que o presida fez isso de caso pensado, bandindim desgraçado. E Kuzi decide por entrar no conselho estudantil. Na saída da escola, com um gostinho de que tá sendo enganado, Kuzi recebe a pergunta de Alia, e se ele vai mesmo virar membro do conselho. O garoto confirma, e a garota russa pergunta também se ele irá se candidatar à presidência no próximo ano junto com sua irmã Yuki, que ela não sabe que é irmã, tá, rapaziada? Vale bem salientar. O guri pergunta se ela desistiria se ele estivesse se candidatando,
E prontamente a garota afirma que não, e que irá se tornar uma presidenta, mesmo que isso signifique enfrentá-lo. E ele admira o quão determinada e dedicada a garota é, e também decide por ajudar a garota a cumprir seu objetivo, que não a deixará mais sozinha, para ela segurar na mão dele. Gente, isso é muito poético, mano. Porque ela disse mais cedo que estava sozinha, só que ele não ouviu nem viu. Excelente narrativa. Eu tô ficando emocionado. Isso vai ser ruim quando chegar em casa, né, gente? Quando a irmã cobrar, vai ser foda. Ela segura em sua mão e ele diz que agora são uma equipe. Ai, tão romântico. Só quero ver o que a irmã dele vai dizer quando souber. Ela fala algum bagulho em russo que não traduz pra nós. Mas o Prota acelera o cocorô daquele jeito e lembra de sua querida amiga da infância e faz uma carinha de feliz. Só que corta na hora porque a Lia tá apertando a mão dele com toda a força e fazendo a cara de muito brava, mano. Ela afirma que ele estava pensando em uma garota. Eu só não tô entendendo por que da cobrança e da chateação, se eles são apenas amigos. Ele pergunta como ela sabe, ou seja, o cara acabou de confessar que ele tava realmente pensando em outra mina, mano. Ah, esses amadores. E rola uma quebra aí, porque ele começa a analisar como se estivesse de fora da situação, que um protagonista de comédia romântica jamais pode confessar que está a pensar em outra. Que viagem. Ela pergunta se era na Yuki que ele pensava. Ele diz que não, o que é verdade. Mas ela volta a apertar a mão do garoto com mais força ainda e diz que se ele quer que ela o perdoe, deve aceitar isso calado. E larga o maior tapão na cara do Protinha, fazendo ele ir para trás e cair. Logo em seguida, estende a mão para ele se levantar e que se encaminham para casa. No caminho ele diz que ganhou XP como homem porque foi a primeira vez que ele tomou um tapa de uma garota. A Lia diz que ele tá com o cérebro defeituoso. Ah, o amor. Cena corta na porta do prédio da menina e agora ela resolveu se preocupar com a cara que ela mesma estapeou. Ele diz que tá tudo bem, só tá latejando. E a garota dá um beijinho, uma bitoquinha no rosto do nosso menino. Só que ele fica estático, congela. Diz que beijo no rosto era pra ser face com face. E ela se despede do nosso garoto, que tá com a mão no rosto, perplexo. E ele grita pra ela falar o que ela fez em russo, pra ele saber. Ela tocou o seu rosto com os lábios, ô cabeçudo. Deixa de ser virgão, doidão. O cara era mó atacante nato no episódio passado. Aí não dá. Agora o Prota foi muito lerdão, velho. Cara, na moral. Salve, rapaziada! Tio Condoriano aqui em mais um episódio pra vocês do anime da garota russa, que só fala seus sentimentos em russo. Tô ligado que vocês curtem bastante esse anime, então já deixa o like aí e se inscreve para não perder mais nada. E sem mais enrolações, vamos que vamos. E esse episódio já começa com o nosso protagonista Kuzi andando pela rua à noite, voltando da casa de Alia, pensando que ambos se precipitaram em dizer que se amam, que estariam sempre um do lado do outro. Eu só não me recordo quando que eles falaram que um ama o outro e tal. Ele se recorda de quando era criança e via seus pais brigando, uma vez que seu pai trabalhava muito e não tinha tempo para a família. Ele pensa que o amor é uma emoção frágil e de pouca confiança. E ficar pensando nisso é uma perda de tempo. Que isso, amigo? Tão novo e já desiludido assim? Ele pensa também que não é digno de estar ao lado de Alia, já que ele virou as costas e fugiu, deixando sua irmã sozinha. Ele chega em casa e vê os sapatos de sua irmã e pensa que ela também estava envolvida no plano para querer que ele entre para o conselho. Ele abre a porta do banheiro e dá de cara com sua irmã trajando apenas uma toalha. E na cabeça, pode chamar o banco de sangue que vai ter hemorragia. E engano meu, o Yuki grita assim que vê o irmão na porta do banheiro, mas o nosso Prota já tá ligado que foi tudo armação dela e que ela provavelmente fez isso assim que ouviu ele abrir a porta. A maior loucura de todas é que ela fez isso porque eles moram juntos há muito tempo e um ainda não tinha visto o outro trocar de roupa. E que o irmão pega a irmã trocando de roupa sem querer pelo menos uma vez na vida. Mina, você bebeu? Ele chama ela de otaku. Ela disse que não vai aceitar ouvir isso dele. É que os dois são otaku, né, gente? Cada um com seu cada qual. E o papo tá cada vez mais torto. Ela pergunta se ele deu uma checada nela. Ele falando que ela exibir tudo assim de uma vez não tem graça. Que olhar de relance que é maneiro. Cara, é tua irmã, doido. Ela pega ele no pulo e pergunta, então quer dizer que você olhou? Ele diz que olhou até a comissão de
de frente da moça. E eles gritam um com o outro. Ela chama ele de tarado dos peitos. E graças a Deus que acabou esse papo, gente. Meu pai eterno. Nossa, tava dando um trem ruim aqui. Corta para os dois no quarto do menino, ele sentado na cadeira gamer, enquanto ela sentada na cama secando seus cabelos. Ele resolve contar para a irmã que entrou para o conselho para apoiar a Lia em sua candidatura para presidente no ano que vem. A menina faz um faniquito dizendo que a russa tá roubando o irmão dela e ele diz que ninguém tá roubando nada. Yuki diz que seu irmão vai apoiar a garota apenas porque a comissão de frente dela é maior e que ele não passa de um tarado. Ele diz que não é nada disso. Ela fala que mais vale um pequeno na mão do que um grande voando. Meu Deus. E o garoto, totalmente sem graça, diz que não quer nada na mão. Sei. E a garota pergunta se ele já esqueceu de quando ele a tocou. Mas no fim das contas era tudo invenção da cabeça dela, um momento mais clichê que tem nos animes e mangás. Ela parece levar numa boa e pede para que o irmão a mime, escovando seus cabelos. Ele começa a escovar e pede desculpas por ter aceitado concorrer junto com a Lia. E diz que não deixou de gostar da irmã. A menina brinca, dizendo que ele a ama muito, e ele concorda, ficando muito sem graça. Ela disse que está bom de escovar o cabelo e que ele pode voltar para ela assim que ele enjoar da garota russa. Ele a chama de última bolacha do pacote e ela sai do quarto do irmão, sorrindo. Porém, encostada na porta do lado de fora do quarto, ela fica contente que finalmente o irmão encontrou alguém que o motive, mas que não irá perder o irmão para ninguém. No dia seguinte, o garoto acorda sozinho e estranha que a irmã não veio com um jeito esquisito de acordá-lo. Ele pensa que ela fingiu estar de boas, mas que na verdade está magoada e que ele precisa arrumar alguma forma de recompensá-la pelo ocorrido. Mas no momento em que ele vai botar o pé fora da cama, vem uma mão por baixo da cama do nada e segura a perna dele no maior estilo pegadinha do TikTok. Eu vou te falar, não estava desenhado, mas eu vi a alma dele sair do corpo e voltar. Yuki racha o bico de rir do irmão, mas por pouco tempo, pois ela está presa debaixo da cama, mas não é daquele jeito que acontece no site que vocês assistem não, tá, viu, seu safado? Kuzi se aproveita da situação, mas também não é do mesmo jeito que acontece no site que você assiste, pega a sua roupa de cama e esfrega na fuça da própria irmã. E manhãzinha animada, né não? A cena muda e estamos na escola, na sala de Alia e Kuzi, com a garota extremamente apreensiva pela chegada de seu amigo. E quando o nosso protagonista chega, é muito engraçado, porque a visão dela, ele está reluzente, ele está parecendo até um pouco mais bonito, elegante, só que a gente vê que na verdade ele tá normal, né, rapaziada? A garota russa se espanta que o colega não está cochilando na aula, e durante uma das aulas de educação física, fica extremamente corada ao ver que o menino está melhorando seu comportamento dentro da escola por conta dela. E ela, naniquinha daquele jeito, dá o maior salto no estilo Hinatinha do Karasuno e lança um Haikyuu no outro time. E ao olhar pra Kuzi, percebe o garoto atento. Porém, não há como ficar atento de uma bolada na nuca, que deixou o menino completamente apagado. Ele faz uma piada e referência ao Capitão Tsubasa e seu estômago ronca. A garota de cabelos brancos aparece apenas para checar se o amigo está bem. Ele disse que tá tudo certo e ela resolve verificar a temperatura colocando uma mão em sua testa e a outra mão na testa do garoto. Por estar muito perto e por esse assunto ter sido pauta da noite anterior, ele repara os dotes da menina e fica se perguntando se o tamanho é esse mesmo ou se é maior. A menina diz que é difícil de dizer e se vira pra frente. Tira o elástico do cabelo pra acertar o cabelo. E esse menino, gente, deve estar maluco. Só de ver o sovaco da garota ele fica louco. E a garota diz que é melhor que ele beba um pouco de água. E assim eles vão. E mais uma vez esse garoto não tá normal, porque ele fica extremamente balduco pelo jeito com que a garota bebe água. Quando a menina termina e olha pro lado, o garoto já tá com a cabeça enfiada inteira debaixo da torneira de água gelada. Isso aí, menino, melhor coisa que você faz. Ele disse que precisou esfriar a cabeça e nesse momento chega a irmã mais velha de Alia, Masha, e ele fica olhando pra cima, olhando. Ela pergunta o que foi que ele tá olhando e ele diz apenas que está olhando as nuvens, quando claramente está se esforçando para não encarar a irmã mais nova de Masha, que pergunta a ele se ele tem uma toalha, uma vez que está tão molhado. O rapaz diz que vai deixar o sol fazer o seu trabalho, porém a garota resolve pegar a toalha, jogar por cima da cabeça dele, puxar para baixo e começar a secar, quando o garoto mais uma vez tem uma visão da sua área de predileção nas mulheres. Vamos deixar desse jeito? Depois que termina, a garota pergunta se tá bem daquele jeito e ele diz agora que sabe como um cachorro se sente. E Masha, por ser quase uma fanática pros bichinhos fofinhos, pergunta qual a raça, se é um Akita, e ele pede desculpas por ser um vira-lata. A garota ri, dizendo que cachorros travessos também têm seus encantos.
Claramente um flerte, gente, só não viu quem não quis. A irmã mais nova, de cabelos brancos, puxa o garoto pela mão, se dirigindo para a aula, mas para antes. Kuzi teme por levar uma bronca, mas é surpreendido por uma versão muito preocupada da garota russa, perguntando se agora ele está bem, uma vez que ele conseguiu jogar água gelada bem onde ele tinha batido a bola. Ele disse agora que está bem e que não teve galo nem nada, e ela estica a mão querendo encostar, e o garoto fica envergonhado. Ele resolve perguntar por que a garota está sendo tão gentil com ele o dia todo. Ela disse que ele que está esquisito também, e que achou que algo estava errado, e ele percebe que ainda está um pouco abalado pelos acontecimentos da noite passada. Gente, eles só falaram que um vai estar do lado do outro. Imagina se beijasse na boca. Maluquice, ia todo mundo andar, eles dois iam andar igual a topeira, debaixo da terra. E nesse momento que a barriga do garoto dá um roncadão de fome, e a garota vai ficando cada vez mais com raiva, uma vez que percebeu que o garoto só não dormiu na aula, pois estava com muita fome. Pior ainda, quando o garoto diz que não dormiu na aula porque teve uma boa noite de sono, ela fica ainda mais com raiva, porque ela ficou a noite inteira praticamente acordada. Ela olha com muito desprezo pra ele e diz que foi uma tola em se preocupar com um palhaço igual a ele, e sai pisando duro, com muita raiva. E o maluco do garoto feliz, porque essa é a Alia que ele conhece. Gente, um psicólogo na hora dessa. Eles voltam para a sala de aula, a aula já acabou, e Kuzi pergunta se a garota russa gostaria de ir com ele para a sala do conselho estudantil. Ela se levanta e segue em silêncio. Próximo da sala, os dois param e visualizam alguns garotos do time de futebol e beisebol pedindo desculpas e saindo correndo. Quando eles abrem a porta, dão de cara com uma menina de cabelos escuros e curtos, portando uma espada de bambu e um olhar extremamente intimidador. Com um pouco de medo, nosso protagonista diz que errou o lugar e começa a fechar a porta, porém é impedido pela mesma garota. Corta a cena e eles estão sentados à mesa do conselho estudantil, e a garota de cabelos curtos extremamente envergonhada pelo que fez. Ao que parece, ela gosta de intimidar as pessoas, porém não gosta de que seja jogado na cara dela que ela é violenta, ela fica envergonhada. A mesma diz que o comportamento dela se deu por uma briga entre os membros dos dois times, que ignoraram totalmente a mediação do dia anterior, e o nosso prota se pergunta se uma espada de bambu não é demais, assim, sabe? O presidente do conselho pede para o nosso protagonista ficar tranquilo, que Chisaki, esse é o nome da garota, não usou de violência, apenas ameaçou usar de violência. E a garota, envergonhada, pede pro garoto parar. Ela começa a bater no ombro de Toya, o presidente, cada vez mais forte, parecendo que vai deslocar o ombro do garoto, quando o Masha entra e diz que eles estão brincando muito, para não brincarem tanto na sala do conselho. Eles ficam envergonhados e dizem que não é isso que estão fazendo. Chisaki pede desculpas por ter usado muita força, que não consegue se controlar direito. Porém, Toya diz que está se preparando para conseguir lidar com ela. E do nada virou uma cena romântica. Kuzi faz uma piada sobre isso para a Alia, que acha graça, e Masha diz que os dois estão se dando muito bem, deixando a garota de cabelos brancos completamente envergonhada. E nesse momento, a última integrante do conselho estudantil, Yuki, irmã do nosso protagonista, chega na sala e eles vão começar a reunião. Kuzi se apresenta e diz que irá cuidar dos assuntos gerais do conselho, que no próximo ano irá concorrer junto com a Alia para a presidência, e pede salve, salve, rapaziada. Bom, tio Condoriano aqui trazendo mais um episódio do anime da garota russa, que só expressa seus sentimentos em russo, mas não sabe que o garotinho tá ligado no russo do manja das linguagens. Então, sem maiores delongas, vamos que vamos. O episódio se inicia com o nosso protagonista falando que é um grande entendedor de animes e mangás, e que podem contar com ele para o que quiser. O presidente do conselho diz que ele, apesar de ter experiência como vice-presidente no Fundamental 2, passará um tempo com cada um dos outros integrantes para aprender o básico, e designa o nosso protagonista uma tarefa com Masha, a irmã mais velha de Alia. Enquanto isso, Yuki convida a Alia para irem juntas ao clube de artes para verem os assuntos pendentes da próxima exposição, incluindo orçamento. E as duas saem da sala. E o nosso protagonista, suando frio, tem um mau pressentimento do que está por acontecer. Enquanto estão caminhando rumo ao clube de artes, Alia resolve abordar Yuki para conversar sobre alguma coisa. A garota de cabelos pretos sugere que eles usem uma sala que está vazia ali por perto. Já dentro da sala, a garota russa deixa claro de que irá se candidatar à presidência do conselho estudantil no ano que vem, junto com o nosso prota, e que não irá se desculpar, uma vez que não está fazendo nada de errado. Yuki concorda com ela, diz que não irá descontar nada nela, mas que está realmente chateada por não ter sido escolhida por Kuzi. Logo em seguida, Alia pergunta a ela quais são seus sentimentos com relação ao nosso prota, e de forma aberta e direta, Yuki afirma que ama Kuzi, que o ama mais
mais até que seu pai e que sua própria mãe. Só que essa bandida tá jogando sujo. Por que ela tá falando isso? Porque o menino é irmão dela e é a pessoa mais próxima dela atualmente. Mas a garota de cabelos brancos não faz a menor ideia de que eles são irmãos e não são amigos de infância. Yuki começa a pressionar a Lia com relação aos sentimentos dela pelo nosso protagonista. E por mais que a garota tente se desvencilhar ou falar meias palavras, ela consegue que a garota diga de que não sabe se ama o garoto ou não, mas que não irá entregar o nosso menino de mão beijada nem a pau. E é impressionante como a baixinha é invocada, rapaz, até nos animes, porque a diferença de altura das duas é considerável, e mesmo assim Yuki conseguiu pressionar e extrair uma resposta de Alia. E a bandindinha ainda força uma intimidade pedindo para chamar a nossa garota russa de Alia e que a mesma pode chamá-la de Yuki, sendo que elas nunca se chamaram assim antes, véi. E a garota fica lá parada igual uma patetinha. A cena muda e temos Masha e Kuzi na sala do conselho estudantil olhando alguns relatórios. O nosso prota repara que a menina é uma daquelas garotas que gosta mesmo de trabalhar bem. Ele volta seus olhos para Chisaki e a mesma, na tentativa de pegar um arquivo de relatório, derruba praticamente todos no chão. O presidente do conselho inventa uma historinha de que estão fazendo reposição na biblioteca e a menina sai em disparada para ajudar. Enquanto isso, ele recolhe tudo que foi derrubado para organizar novamente. Masha sugere uma breve pausa para que eles possam tomar o chá. O nosso menino oferece para ajudar, mas, porém, a garota diz que adora fazer chá, que não precisa de ajuda. E minutos depois, está perguntando se o nosso garoto prefere chá com ou sem leite. Os dois começam a falar sobre alguns costumes da Rússia, como tomar chá, chá com geleia, e a garota pergunta ao nosso prota se ele conhece muito da Rússia. Porém, ele responde que via muito desses filmes russos com seu avô. O que ele não falou é que essa foi apenas a porta de entrada e que na verdade ele estudou feito um louco a língua russa para poder falar com sua amiga de infância, de quem ele mal se lembra, gado desde pequeno. Masha serve o chá aos dois garotos, o nosso prota e ao presidente. E enquanto isso, o nosso protinha se lembra de sua mãe e que ela também gostava muito de tomar chá. Logo em seguida, Yuki e Alia chegam na sala do conselho, porém só alguém muito lerdo para não conseguir reparar de que alguma coisa não tá certa, uma vez que a garota de cabelos escuros chega com um semblante feliz, enquanto a Kujo mais nova chega com um semblante desconfortável, como se tivesse sido extremamente incomodada por alguém ou por algo. Masha oferece chá às garotas recém-chegadas, mas apenas Yuki aceita. Alia se senta coladinho com o nosso menino. Aí tem coisa. Ela disse de que é por conta de que na Rússia existe um costume que uma garota não pode se sentar no canto da mesa. É tipo a versão russa de que a pessoa que senta na cabeceira paga a conta. Só que a penitência de quem senta no canto na Rússia é não se casar. Se a mesa for quadrada, acabou. E eu não falei que até uma pessoa lerda repararia que tem coisa errada? Pois até o nosso prota, olhando as duas meninas, chega à conclusão de que algo errado não está certo. Logo em seguida, nosso garoto pergunta se essa superstição é real na Rússia. E a irmã mais velha de Alia confirma e muito feliz pergunta à irmã se ela finalmente encontrou alguém com quem queira se casar. Ela diz que é muito cedo para isso. E o nosso protagonista fica muito bolado porque ela resolveu falar isso em russo. Ou seja, voltou de novo esse costume de falar em russo. E o presidente decide encerrar as atividades do dia do conselho estudantil. Nosso casal protagonista está voltando para casa juntos quando o nosso menino convida a garota para entrar em um restaurante. A garota pergunta por quê e ele diz que precisam discutir alguns pontos relacionados à eleição presidencial do ano que vem. Só que em russo, a menina fala com um tom de desapontamento, pois pensava que isso seria um date. E o nosso menino quase tem um infarto do miocárdio. Já dentro do restaurante, a gente repara que ela é do jeitinho que nosso menino gosta, surtada e comilona, porque ela pede uma bebida e um sundae do tamanho da cabeça dela, com a desculpa de que ela tá meio cansada, que o açúcar é necessário para o cérebro funcionar normalmente, e o nosso prota finge que acredita. Ele pergunta se Yuki fez alguma coisa com ela. A garota responde que não, mas de um jeito que o nosso protagonista sabe que tem caroço nesse angu. Logo depois, a garota russa pergunta se Kuzi e Yuki estão namorando. Imediatamente, o menino responde que não, e ainda completa, dizendo que a garota de cabelos pretos não é tão certinha quanto a Lia pensa, que ela está falando e fazendo essas coisas apenas para ver a reação da menina de cabelos brancos. E que agora que tá tudo resolvido,
resolvido, eles vão falar sobre a parada do conselho estudantil aí. E o papo realmente começou a ficar sério, rapaziada, porque o nosso protagonista começa a falar de como funcionam as coisas dentro do seu colégio, fala que Yuki é a candidata preferida até o momento e que se as eleições fossem agora, ela iria ganhar. Relembra de como foi as eleições no Fundamental, que eram 6 chapas concorrendo, porém, elas foram reduzidas a 3 e fala da existência do Congresso Estudantil, onde os candidatos apresentam soluções de problemas, falam suas plataformas e seus planos de campanha e vão sendo enxutos até que sobrem apenas 3 ou 2 chapas para concorrer. Enquanto ele tá falando tudo isso, a garota parece que tá cagando. E é óbvio um pouco, né? Ela tá desligadinha porque está nervosa, tanto que até mastigou um canudo inteiro e tornou quase que impossível tomar a bebida que ela pediu. E você acha que isso a abalou? Nada, meu irmão, caiu matando no Sunday, tá comendo como se fosse o Luffy do One Piece. Enquanto o nosso prota pergunta se ela ouviu o que ele disse, só que ela tá comendo desesperadamente assim. Ela não tá gostando nada do jeito que o protagonista está falando de Yuki. Ou seja, ciumenta! Para de ser tão ciumenta! E é nesse momento que a nossa garota russa mostra que 2 mulheres podem jogar esse jogo, porque ela aproveita que o nosso garoto falou da sobremesa, que aparentemente está ótima, e oferece uma colherada, mas de sua própria colher, ou seja, oferecendo um beijo indireto, rapaziada. E ela ainda tem a cara de pau de dizer que é totalmente comum na Rússia, porém, a expressão que ela faz diz totalmente o contrário. Inclusive lançou diga que o nosso prota chamou de palavras mágicas. Kuzi não resiste, abocanha aquele sorvete, rolando um momento mágico do beijo indireto com língua. E vemos flores e brilhinhos na tela. Mas isso não é o mais bizarro é que todo mundo do restaurante congelou e tá olhando pra eles. Depois disso, a Lia muda de assunto e pergunta como eles irão fazer para ganhar de Yuki. E o nosso garoto cita a estratégia do presidente atual, Kenzaki, que o clube de jornalismo foi cobrindo a sua história desde o começo, antes das eleições, mostrando sua mudança de aparência, suas notas aumentando, como uma história de sucesso em tempo real. E a garota percebe que essa história de fundo tornaria mais atrativa aos estudantes votarem nela. Logo em seguida temos um sorvete derretendo, pois nenhum dos dois sabe o que fazer com a colher que rolou o beijo indireto. Por parte dele, beleza, né? Mas a garota aparentemente não está com vontade de ter o beijo indireto de volta. Mas o nosso menino, para evitar constrangimento, é muito sagaz, pede uma gororobazinha para comer e uma colher extra. Ali finge o costume, diz que não precisava de uma colher extra, mas ela nem tocou no sorvete depois que o garoto tomou a colherada. Ela chama ele de infantil por fazer tanto caso por conta disso, e ele pergunta se na Rússia os beijos indiretos são tão comuns, e a descarada fala em russo de que ele é o único com quem ela faria isso. Voltando a falar sobre as eleições, ela pergunta como ela pode fazer uma história tão cativante quanto a do atual presidente. E o nosso garoto fala sobre o discurso no conselho estudantil, feito no final do primeiro semestre. Ela pede por algum conselho e ele apenas diz para que ela seja ela mesma e fale o que quiser. Ela pede por conselhos mais específicos e ele a elogia, falando que ela é um ser humano cativante do jeito que ela é. E em russo ela pergunta de como assim e que ela quer mais elogios. E em pensamento ele fala e repete, exatamente desse seu jeito. Gente, eu tô achando esses dois caras muito gracinha, muito fofinhos os dois, o casalzinho aí, ó, tá, Nosso garoto elogia a comida que chegou para ele, e esse restaurante, apesar de não ser específico de comida apimentada, está mandando muito bem. A Lia pergunta se está bom e o prota diz que sim, oferecendo uma colherada para ela. Porém, esquece que a garota não aguenta comida apimentada. A mesma, mais uma vez, para não pagar de fraca, está realmente pensando em pegar uma colherada desse prato que parece que foi feito no Tártaro do Inferno e diz que vai pegar apenas uma colherzinha. Se eu fosse o nosso prota, eu falava que não tá mais aqui quem falou, você não aguenta comida apimentada, esquece, cada um pra sua casa, acabou, vambora. Mas com isso não teria história, né? Ele pega uma colher bem servida e nela vem uma pimenta inteira. E é nesse momento que a gente tem aquela cena de aparece o diabinho no ombro esquerdo, o anjinho no ombro direito. Só que nesse caso é uma mini Yuki como diabinha e uma mini Masha como anjinha. E parece que o nosso protagonista nasceu pra zoeira, porque mesmo amando a garota russa, ele deixa a diabinha ganhar
e dá com pimenta e tudo mesmo. Lá ele. E meu Deus, logo na primeira colherada ela pega a pimenta inteira e manda pra dentro. A reação é instantânea. A menina tá praticamente com os olhos em chamas e chama ele de idiota em russo. Pouco tempo se passou, já é noite e eles estão voltando para casa juntinhos. A garota de cabelos brancos pergunta se ele sabe com quem Yuki irá se juntar para concorrer à presidência. Ele diz que não importa muito, uma vez que a garota é muito popular, mas que eles estariam em grandes apuros se fosse alguém como Sayaka, uma garota que chegou até a final nas eleições do Conselho Estudantil quando eles estavam no Fundamental 2. Aparentemente a garota desistiu, porque ela estava chorando antes. Talvez a Yuki tenha feito algo que fez essa garota chorar e desistir da presidência, que aparece a cena da menina chorando. No dia seguinte, vemos a sala do Conselho Estudantil e Yuki apresenta a entrada de uma nova integrante do Conselho. Ayano é seu nome, uma garota de estatura pequena, voz rouca e suave e cabelos pretos, e que vai fazer parte da equipe de assuntos gerais juntamente com o nosso protagonista. E parece que ele a conhece de outros carnavais, hein? E não é coisa boa. Ayano chama o nosso menino com o pronome de tratamento Sama, dizendo que vai dar o seu melhor nos assuntos gerais, pedindo para você dar like nesse vídeo, rapaziada. Episódio começa com o nosso protagonista andando pelos corredores da escola quando ouve uma voz chamar seu nome. Ele olha para trás e não vê nada. Quando a câmera muda de ângulo, é uma menina que entrou no conselho estudantil no episódio passado, Ayano, aparecendo atrás do nosso menino como se fosse uma assombração, quase matando ele de susto. Ela pede desculpas e pede um pouco de seu tempo. O garoto concorda e ela pede para que ele a siga. E Kuzi, pensando que ela é sempre silenciosa como um ninja. A cena muda e eles estão em uma outra área da escola. Ayano pergunta se é verdade que o nosso prota irá se candidatar junto com a Lia à presidência do conselho estudantil no ano que vem. O rapaz confirma. E aí que a garota expressa um tal de mestre está desapontado com a atitude de Kuzi, mesmo depois de Kuzi ter fugido de casa e abandonado seu sobrenome. E eles estão falando do pai do nosso garoto, pai entre aspas, né, que não está nada contente ao ouvir falar do seu velho, que deixou bem claro que assim que ele saísse de casa, não deveriam se considerar mais parentes. E agora do nada, porque foi contrariado, resolve apelar para laços familiares pra cima do nosso guri. O mais palha foi saber que Yuki deu de X9 e foi contar pro pai, mano, porque como que ele ia saber? Kuzi pergunta se seu pai pediu para que ela perguntasse isso. E a garota diz que está fazendo isso de vontade própria e que ela está avaliando as ameaças, já que ela é assistente da irmã do nosso protagonista. Ayano pergunta por que Kuzi está querendo se opor e machucar sua irmã Yuki, mas o garoto diz que é apenas uma infeliz consequência. Ayano pergunta se a candidatura da garota de cabelos brancos é assim tão importante pra ele, e ele confirma. E parece que o bagulho virou interrogatório, e ela pergunta mais uma coisa: se é tão importante porque ele nutre sentimentos especiais por essa menina. Ele imediatamente diz que não, que foi apenas algo que ele decidiu, mas a gente sabe que é caô, mentira. E para finalizar, a garota fala sussurrando, pergunta a ele se os sentimentos com relação a Yuki mudaram de alguma forma, e ele explica que sua irmã continua sendo a pessoa mais importante no mundo para ele. Pede para que a garota não incomode sua irmã com isso, e que dê o recado a seu pai, para que se ele quiser falar algo, que venha falar na cara dele, e ainda pede para que a menina dê suporte a Yuki. Esse é macho! A garota faz uma reverência, agradece pela conversa e sai, deixando o nosso protagonista sozinho e um pouco melancólico, pois sente que decepcionou quem ele mais ama. Na sala de aula, no horário de almoço, Kuzi se reúne com seus amigos, um bonitinho lá e o Takeshi, aquele carequinha, e ele tá com uma revista de idols, todas elas estão de biquíni, e ele pergunta pro nosso garoto qual ele acha mais bonita. O rapaz afirma que não entende nada desse negócio de idol, e seus amigos falam que vai pela aparência mesmo, e ele escolhe uma garota que seus amigos dizem ser muito parecida com Masha, a irmã mais velha de Alia. Nosso protinha pega a revista em mãos e pergunta se realmente parece. Os amigos confirmam e no pior timing possível, Alia o vê com esse material e em russo chama o nosso menino de animal, tipo um selvagem, tá ligado? O garoto sente uma flecha atravessando suas costas e a garota completa dizendo que um representante do conselho estudantil não deveria estar com aquele tipo de material em mãos. O menino se justifica dizendo
dizendo que não pertence a ele, mas a Takeshi. E ela retruca dizendo que ele deveria repreender o estudante. Pô, mas é brother dele, né? Fecha a cara e vai se sentar em seu lugar, que é do lado do nosso protagonista, e vira a cara pra janela. O assunto da mesa muda e os garotos perguntam se o nosso guri já pensou em namorar com o Yuki. Lembrando, galera, que eles não sabem que os dois são irmãos, né? Pois ele renegou o sobrenome. Kuzi disse que não, nem em 1 milhão de anos. E completa dizendo que gostaria de namorar alguém que poderia ser sua melhor amiga. E a Lia, em russo, pergunta se é alguém como ela. Nosso garoto, que fica um pouquinho encabulado, fala que gostaria de uma garota com um sorriso bonito. E do nada começa a cair a neve, gelo em cima de Alia, que eu não tô entendendo por causa de quê. Os amigos do nosso protagonista vão falando outros adjetivos que a Lia não possui. E no final ela se sente com um monte de neve em cima dela. Gente, alguém me explica isso aí nos comentários, porque realmente eu não entendi essa referência aí, tipo... Masatika, o nosso prota, pede para que eles falem algo maneiro, pois a garota russa está ficando extremamente chateada, apesar de falar em russo que ela tem amigos e que não está nem aí. E o carequinha, inconveniente como ele só, fala que nada importa se sua namorada for linda como a garota russa de cabelos brancos. E foi realmente a pior coisa que ele poderia ter dito, uma vez que a gente sabe que ela odeia ser comparada apenas pela sua beleza. E ela se levanta mais brava do que nunca e, olhando para o nosso protinha, pergunta se é assim que ele a vê, se é apenas como uma garota bonita, sem nenhum charme ou carisma. O bizarro foi que não foi ele que falou, mas o cara acabou pagando o pato, né? E a garota, extremamente chateada, se vira, pega a revista e volta para o seu lugar. E o carequinha com a cara de quem fez besteira e com toda a razão. Cena seguinte, Ayano vai conversar com Yuki em uma sala vazia da escola. A irmã do nosso prota pergunta se ela está satisfeita com o que ouviu. Ela responde que sim, dizendo que o nosso garoto continua sendo o homem que ela idolatra. Repete tudo o que ele falou e Yuki, em tom de admiração, diz que nosso garoto está falando sério com relação a seu pai. E a garota com a voz rouca diz que sim, e isso fez o útero dela ter um choque? O que será que isso quis dizer, né, amigos? Só tem maluco aí, velho. Yuki pergunta se Ayano tem algum sentimento amoroso com relação ao nosso protagonista. Seria mais uma, né, gente? Mas ela disse que não, apenas idolatra e gostaria de servir a ele como uma boa ferramenta. A irmã do prota fala que ela apenas é uma pessoa submissa. E eu fiquei de cara que essa garota não entende o que significa submissa. Ou ela não entende que ela está sendo submissa, sei lá. E realmente ela não entende. Yuki explica pra ela tudo errado, falando que é como se uma super empregada trabalhando perfeitamente para o seu chefe. E baseado nesse conceito, ela diz que quer ser a pessoa submissa perfeita. Olha o que a menina faz ela falar, gente. Ayano ainda diz que o nosso protagonista disse que ela, a irmã dele, é a pessoa mais importante do mundo pra ele. E a garota corre até a janela, abaixa a cabeça, e eu achei que ela fosse fazer alguma besteira. Mas na verdade ela quase gritou o amor que ela sente por seu irmão, para todo o colégio. E ainda diz que ele é fofo demais. Yuki ainda pergunta sobre as eleições, e a Ayano responde que a maioria das pessoas já tem ela como uma possível vitoriosa, e que a garota russa é vista apenas como uma pessoa que só faz besteira e não sabe contra quem está competindo, uma vez que a irmã do nosso prota já foi presidente do Conselho Estudantil no Fundamental 2. Soul fica extremamente feliz e lisonjeada e se pergunta como o nosso prota pretende contra-atacar e vencer essas eleições. Sua assistente pergunta se ela está feliz e ela confirma, pois seu irmão, o verdadeiro prodígio a quem ela nunca venceu em nada, está indo competir contra ela com uma aliada formidável que é a Lia em algo que ela tem clara vantagem. Ou seja, rapaziada, infelizmente é mais uma família de riquinho e uma disputa entre irmãos que parece que eles manipulam as pessoas e tudo mais, blá blá blá. Talvez não o nosso protagonista, uma vez que ele desistiu dessa vida e dessa família, né? Na sala do Conselho Estudantil, Yuki e a Lia estão jogando algo parecido com poker e apostando, porque olha a quantidade de Kit Kat que a irmã do nosso protagonista ganha no blefe da garota russa, que fica extremamente espantada. Do outro lado da sala, o presidente do conselho, sua namorada e o nosso protagonista analisam o jogo das duas, dizendo que Yuki é muito boa nisso. Mas Sarashina, a namorada do presidente, diz que a garota de cabelos brancos é muito fácil de se ler. E o nosso prota apenas diz que não queria dizer isso com essas palavras. Os três chegam à conclusão de que a irmã mais velha, Masha, é muito mais difícil de se ler, que ela tem um modelo de virtude, porém faz algumas coisas esquisitas de vez em quando. E Sarashina diz que ela pode ser simplesmente uma pessoa muito aérea. E o nosso protagonista
protagonista mais uma vez diz que não queria falar as coisas dessa forma. A garota de cabelos curtos pede desculpa e do nada, tal qual uma assombração, aparece de novo atrás de alguém, Ayano, oferecendo um canta-uva. Isso mesmo, gente, canta com K. Eles perguntam do passado da garota e como ela se tornou assistente. Ela disse que por admirar muito seus avós, começou na segunda série. E eu concordo com a garota de cabelo curto ali, viu? É muito cedo pra trabalhar, gente. 8 anos, pô. Ela vai falar alguma coisa que linka Yu, que é o nosso protagonista, o que é extremamente proibido de se falar, e o nosso garoto chama ela pra conversar. E ela já imediatamente já pede desculpa. O garoto diz que tudo bem, contanto que isso não se repita novamente. Ela olha ele nos olhos e apenas vê amor e respeito em seu olhar. E ele fica se perguntando quando que ela parou de sentir raiva dele. Quando que ele ganhou pontos com ela? O presidente do conselho pergunta se o fato de ser silencioso é algo que é extremamente necessário para alguém que é assistente. A garota diz que aprendeu com seus avós e temos um flashback dela treinando e aprendendo a não fazer barulho. Só que tem outras partes do treinamento aí, pô, que parece que ela veio com o interesse de ser Hashira e não assistente de alguém. A cena muda e ela, com um olhar todo orgulhoso, e Masha se junta a eles, uma vez que sua irmã mais nova pediu para que ela ficasse quieta e fosse embora. Ela diz que sua irmãzinha está se divertindo muito na partida. O nosso protagonista concorda e eles se entreolham sorrindo, pois são os únicos que conseguem perceber isso, já que a garota russa está com uma cara de poucos amigos absurda. Masha é servida, porém o refrigerante acabou. Ayano diz que irá sair para comprar mais, só que como a festa é para ela e o nosso prota, Masha se voluntaria para ir comprar, mas chama o nosso garoto para ir junto. Enfim, cada um do conselho fala a bebida que quer que eles tragam, inclusive a própria irmã mais velha. Mas ela não ia junto. Ela é tão esquecidinha, ela, né, meu? Ele repete um pedido de cada um e todos ficam espantados com sua memória. No corredor, a garota russa mais velha agradece ao nosso prota por estar concorrendo às eleições presidenciais junto com sua irmã. Kuzi diz que não há o que agradecer e pergunta se Masha esconde o lado responsável à sua irmã. Ela diz que não quer competir com a irmã e que sempre a vê se empenhando ao máximo em tudo. E é isso que faz com que ela ame a irmã ainda mais. Mostra um flashback dela meio que cuidando de Alia e Masha confessa que se faz de despreocupada quando está próximo da irmã mais nova, e os dois seguem pelo corredor. Nas máquinas eles pegam as bebidas. Masha diz que não quer a irmã sozinha e que o relacionamento muito próximo entre irmãos gera competições e comparações. Nosso garoto tá ligado disso. Ele se pergunta se Yuki não finge ser uma otaku esquisitinha, mas logo desiste dessa teoria. Masha pede segredo ao prota e ele não tem por que falar, até porque a garota de cabelos brancos não iria acreditar nele. A menina se pergunta se ele também não está escondendo um lado responsável e ele diz que sim, está, mas não é por um motivo tão nobre quanto o dela, apenas para sua sobrevivência. Ele se faz de preguiçoso para não ter ninguém dependendo dele. Cara, se faz de morto para comer o fiofó do coveiro. Masha faz carinho em sua cabeça e diz que ele está fazendo um bom trabalho e que vai dar tudo certo. A cena muda para a Alia andando pelos corredores da escola e é surpreendida por Sayaka, aquela garota de óculos do episódio passado, que a chama para conversar. Elas vão até o pátio para conversar e, na verdade, a garota de óculos fica apenas acusando a Alia de roubar o companheiro de chapa de Yuki, o nosso garoto Kuzi. E quanto mais elas conversam, mais junta a gente pra ver. E eu achei sinceramente que era uma estratégia da Yuki pra desmoralizar a garota russa de alguma forma. Tipo, a garota que só se mete em treta, tá ligado? O nosso prota aparece, toma a frente e diz que a decisão foi somente dele e que é para Sayaka pedir desculpa caso tenha ofendido a Lia de alguma forma. A menina diz não acreditar, chama o nosso garoto de corpo mole e que alguém como ele não merece estar nas eleições. Não merece nem estar no conselho estudantil e o desafia para um congresso estudantil. Congresso que o nosso protagonista nos explicou no episódio passado. A Lia se impõe, diz que não será ignorada e se a garota quiser enfrentar Kuzi, vai ter que enfrentá-la primeiro por questões de hierarquia. A garota de óculos diz que estava poupando ela da humilhação e que vai enfrentar os dois e pede pra você dar like nesse vídeo, molecada. Se inscreve no canal aí e ativa o sininho pra não perder mais nada aqui. Até a próxima, valeu e fui!